Paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos a Deus pela graça que Deus nos dá de estarmos aqui esta manhã. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor nesta manhã? Quero louvar a Deus, honrar nossos pastores, missionárias, todos os santos aqui presentes, todos os que já têm servido ao Senhor nesta manhã com seu ministério, ministério de louvor, músicos, diaconia, cooperadores, mídia, em suma, ministério infantil, todos que estão servindo a Deus neste culto. Louvo a Deus pela vida daqueles que têm aceitado a Jesus como Salvador na sua vida. Que Deus seja louvado. Amém? Quantos vieram louvar e adorar a Deus nessa manhã? Glória a Deus. Eu quero repetir uma leitura bíblica que, numa mensagem que já ministramos no mês passado, mas queremos avançar nesse texto e falarmos alguma coisa sobre a natureza do cristianismo, sobre esse ser cristão, esse ser crente em Jesus, este seguir a Jesus Cristo. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 16. Como o pastor Assis disse, nós estamos retomando todas as atividades presenciais na igreja. Ainda não falei com a Mother Laodiceia, mas agosto já dá para começar a ter os cultos aqui pela manhã. Pode ser? Louve ao Senhor. Então, umas quartas-feiras pela manhã, já a partir da primeira quarta-feira de agosto. Estamos aqui pela manhã junto com a Mother Laodiceia, na quarta de glória aqui, junto com a Mother. Podemos ler a palavra de Deus? São Mateus 4, 16, 17 diz: O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Amém? Você pode reler o versículo 16? Vamos lá, 1, 2, 3. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga para o seu irmão, para a sua irmã nessa manhã assim: está próximo o reino do céu. Aplauda o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Poder sentar, queridos. O tema geral dessa palavra aborda o assunto sobre a natureza do cristianismo.
E nesta introdução nós falamos sobre a vida cristã. Ela se dá em dois tempos no nosso tempo, em dois momentos no nosso tempo. A vida cristã, ela não consiste apenas da vida religiosa, da adoração no culto, nesse momento aqui, e dos atos de religião perante Deus. Não é só isso. Mas ela é também os atos da nossa fé, da nossa religião em Cristo, no meio da comunidade, no meio do povo, entre as pessoas. Através de um testemunho e de um trabalho da nossa fé, da esperança e do amor de Cristo, que há de Deus em nós. Cristianismo é, acima de tudo, sacerdócio. Cada crente é um sacerdote. Então, a nossa vida cristã, como uma vida de sacerdócio, ela se dá diante de Deus, onde nós levamos a nossa humanidade, com toda a humanidade junto conosco. E ela se dá também no meio do povo, na nossa comunidade, na nossa família, entre nossos amigos, nos nossos trabalhos, nas escolas, onde nós trazemos a presença de Deus para a humanidade, para o povo, para as pessoas. É nesse viés duplo que o cristianismo acontece. Vivemos na presença de Deus pelo povo. E vivemos na presença do povo por Deus. O texto que nós lemos mostra exatamente isso na vida, no ministério de Jesus. O texto que lemos é posterior àqueles momentos em que Jesus, ele passa pelo batismo, vai para a tentação no deserto e retorna para a Galileia e vai viver o seu ministério entre o povo em Cafarnaum e a partir de Cafarnaum para todo Israel. É isso que Jesus faz. Ele estava no batismo, estava no deserto, com a sua humanidade, como representante da humanidade, das pessoas. Ele retorna para o seio da comunidade. É importante que nós entendamos isso como cristão. O quanto vivemos na presença de Deus como sacerdotes. Levando a nossa humanidade, nós já ouvimos falar disto aqui hoje. Intercedendo uns pelos outros, como sacerdote. É isso que o apóstolo Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 2,
versículos 5 e 9, vós, como pedras vivas, como sacerdotes reais, para oferecerdes a Deus sacrifícios de louvores. Vós sois nação santa, sacerdócio real. Não há como entendermos o cristianismo sem entendermos essa atividade sacerdotal no cristianismo. Não só no sentido geral da igreja, mas no sentido pessoal como cristão. Somos cristãos, fomos feitos sacerdotes de Deus, para viver em favor do povo perante Deus, e para viver em favor de Deus perante o povo. É essa polaridade, Deus e o povo e Deus e nós, entre esses polos, representando tanto Deus como a humanidade na nossa própria humanidade. Eu acredito que o que estamos dizendo, você vai entender melhor daqui a pouco. Porque tudo isso que estamos falando hoje é muito vazio. É muito vago na mente dos cristãos, na mente do cristianismo, especialmente evangélico. É muito vago na igreja evangélica o que acabei de dizer. É muito vazio. Esse ser sacerdote. Não que não haja a noção teológica desse símbolo sacerdotal da igreja. Mas nós não estamos falando da ideia. Nós estamos falando da vida, da prática, do ser, do viver na realidade, entre as pessoas e na presença de Deus, e entre as pessoas, aquilo que somos como cristãos, aquilo que verdadeiramente somos em Cristo. Essa é a realidade que precisa se tornar substancial no evangelho de hoje, no cristianismo de hoje, no evangelho de agora, no cristianismo de agora, na nossa vida, na vida da igreja. Posso ouvir um amém? Você pode louvar o nome do Senhor aplaudindo o nome de Jesus. Quando Jesus sai do batismo, quando Jesus está no batismo e sai das águas, ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pousou sobre ele na forma de pomba. Batismo. Preste muita atenção nessa palavra, batismo. Quando Jesus é batizado e ele sai das águas, ele é cheio do Espírito Santo. Não estamos dizendo que Jesus não tinha o Espírito Santo antes do batismo. Mas no batismo acontece um milagre especial dessa unção. Um milagre especial que também aconteceu no nosso batismo. O Espírito Santo desce sobre ele. E o próprio texto diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado. Símbolo dos 40 anos de Israel no deserto. E depois de tudo isso, quando termina a sua tentação, a Bíblia diz que os anjos vêm e servem Jesus Cristo. Jesus Cristo, no batismo, é cheio de Deus. Posso ouvir um amém?
no deserto ele continua cheio de Deus. E ele sai do deserto cheio de Deus. E ele volta para a sua terra na Galileia. Ele volta cheio de Deus. Quando Jesus volta para o meio do povo, Jesus volta para o meio da condição do povo. O que o texto diz acerca desta condição? O texto diz: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus volta cheio de Deus para a Galileia, quando Jesus volta cheio de Deus para o seu povo, ele volta para um povo cuja condição é estar nas trevas. Ele volta para pessoas cuja condição é andar no vale da sombra da morte. Essa era a condição do povo. Esta era a condição das pessoas. Trevas e sombra da morte. Oh, aleluia! Mas aquele povo que estava nas trevas, aquele povo que estava na sombra da morte, viu, recebeu Jesus, que também chega ali, no meio da condição deles, com a sua própria condição. Jesus chega ali, numa condição diferente da do povo. A Bíblia diz que o povo naquela condição viu, com a chegada de Jesus no meio deles, uma grande luz. E os que andavam na região da sombra da morte, Mateus faz um destaque, resplandeceu-lhes. Há uma manifestação de luz geral para o povo. E há uma manifestação específica do resplendor dessa luz para muitos daquelas pessoas. Resplandeceu-lhes. Esse resplandeceu-lhes entenderam, manifestou-se na mente deles, manifestou-se na alma deles, e eles puderam, ao olhar para Jesus, eles puderam receber Jesus de volta ali, ver em Jesus uma luz e se enxergarem. O que o povo fez ali, o que Mateus está dizendo, é que o povo viu uma luz e que as pessoas se enxergaram. Resplandeceu-lhes a luz. Eles viram, compreenderam o real estado espiritual deles. Só há uma possibilidade do ser humano ver o seu real estado espiritual, onde ele vive, como ele vive, é só na presença de Deus. Isaías fala isso no capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins voando em torno do trono, e dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua luz, toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, como que dizendo, ele diz, eu vi os meus pecados. E ele disse, ai de mim, que vou perecendo,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Diante da visão da luz de Deus, Isaías diz: ai de mim que vou perecendo. A luz de Deus revela a verdadeira realidade, onde quer que ela incida. A luz de Deus revela o verdadeiro estado do ser humano, revela o verdadeiro estado das coisas. Não há como se conhecer, se reconhecer, sem que haja essa luz iluminando tudo ao redor e iluminando a nossa própria vida. É só quando essa luz de Deus chega que a gente consegue se enxergar, como que num espelho, mas muito mais que isso, porque num espelho a gente vê o exterior do nosso corpo, da nossa face, mas nessa luz revela exterior e interior da nossa alma. Diante da luz de Deus, a gente conhece o nosso próprio estado do coração. É isso que Mateus está dizendo, que o povo que habitava na região, nas trevas, resplandeceu-lhe a luz. Viu, melhor dizendo, uma grande luz. E os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Oh, aleluias! Levante a sua mão e diga glória a Deus. Aleluias! Aleluias! A condição de Jesus, depois do seu batismo, realiza este milagre. E é aqui que eu quero caminhar para um entendimento mais específico nessa manhã para a nossa vida. A condição do povo, e quando nós estamos falando essas coisas, eu quero que você entenda esse Jesus que estamos trazendo aqui do Evangelho. Entenda esse Jesus como a sua pessoa. Eu sou esse Jesus do Evangelho. Como esse Jesus do Evangelho era eu. Naquele momento em que ele estava ali. Era eu. Éramos nós. Naqueles dias todos da sua vida, desde a encarnação, a ressurreição e a ascensão. E até agora, onde Jesus está assentado à destra de Deus, ele continua ali sendo o nosso representante, intercedendo por nós. Nós estamos ali à destra do trono de Deus, sentados ao lado de Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor de Jesus Cristo. Nós estamos ali. Oh, aleluia! Tudo que Jesus fez desde a encarnação foi me encarnar. Tudo que Jesus Cristo viveu desde a sua encarnação foi me viver. Tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário ao morrer foi fazer com que eu morresse. Tudo que Jesus fez na sua ressurreição foi fazer com que eu ressuscitasse nele. Tudo que Jesus fez na sua ascensão, na sua glorificação, foi fazer com que eu participasse, nós participemos da ascensão, da glorificação. Talvez seja muito para você entender isso, mas Jesus Cristo lá na glória, somos nós lá. De um modo muito simples, é como você enxergar o seu vereador, o seu deputado, o seu presidente, aquele em quem você votou.
presidente é aqueles que votaram nele lá. Os deputados, os vereadores, são esses eleitores neles lá. Jesus Cristo lá no céu é a igreja no céu. É você lá. Eu vou dizer novamente para você poder dar glória, porque parece que nós precisamos melhorar nossa glória. Jesus Cristo, desde a encarnação até agora, somos nós nele. Oh, aleluia! Mas o preço da representação de Cristo a nós é que Ele está lá e nós estamos lá. Mas fisicamente nós estamos aqui. Então isso também se inverte. Se Ele lá, ao lado de Deus, somos nós aqui, é Ele também nós aqui. Então, assim como Ele nos representa, nós aqui o representamos. Não é diferente. Não há como ser diferente. Nós somos Ele aqui. Que responsabilidade de Jesus! Que responsabilidade de Jesus! Nos levar para a presença de Deus e estar lá. Mas que responsabilidade da igreja trazer Jesus de lá para o povo, para o mundo aqui, e ser Ele para o povo. Assim como Ele é, nós para Deus, nós somos Ele para o povo. Se você está entendendo como eu estou entendendo, levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Jesus, Ele vem cheio de Deus, cheio da glória, cheio de luz, cheio do Espírito, para um povo nas trevas. Para pessoas no vale da sombra da morte. E a condição dessas pessoas nas trevas, a condição dessas pessoas no vale da sombra da morte, é uma condição de pessoas que não têm esperança. Não têm esperança. E a pergunta é, por que não tinham uma esperança? Por que não tinham esperança? Porque não havia uma luz no meio do povo. Não havia iluminação na mente, no coração daquela gente. Não havia. Então a outra pergunta que nós fazemos é como dar esperança para esse povo que está nas trevas. Como dar esperança para este povo que está caminhando no vale da sombra da morte? Como dar esperanças para ele? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender bem o Evangelho de Jesus Cristo, porque parece que nós somos uma igreja muito gnóstica, somos crentes muito gnósticos, temos uma mente muito gnóstica. O que significa isso?
ser um crente muito gnóstico, ser uma mente muito gnóstica. Significa que nós espiritualizamos tudo em detrimento da matéria. Espiritualizamos tudo em detrimento do corpo. Espiritualizamos tudo para uma representação divina, omitindo uma representação humana. Precisamos ter uma concepção mais realista do Evangelho. São João, nas suas epístolas, ele disse: todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, este é o anticristo. Este é o anticristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos fazer isso de duas ou até mais formas, mas eu imagino que, resumidamente, de duas formas. Uma é através de uma confissão religiosa gnóstica mesmo, esotérica. Mas a outra é através da negação. Palavra que está muito em voga hoje, através do negacionismo, da verdadeira encarnação, do verdadeiro sentido, da verdadeira realidade da humanização de Deus, da humanização do Verbo. Então, como é que o seu pai, como é que a sua mãe, como é que o seu irmão, como é que o seu colega, como é que as pessoas no mundo que não são crentes em Jesus, que estão nas trevas, que andam na região, no vale da sombra da morte, como é que eles vão ter esperança da vida eterna? Nós precisamos apresentar para eles uma esperança que não tem forma divina. Talvez isso choque. Como, bispo? Apresentar para pessoas um evangelho que não tem forma divina. Como apresentar para as pessoas isso? Nós devemos apresentar para as pessoas uma esperança que não aparece na forma divina, mas que aparece na forma humana. Precisamos apresentar para as pessoas um evangelho que não é só palavras e narrativas, mas nós precisamos apresentar para as pessoas um evangelho humano. Um evangelho humano. Nós apresentamos para as pessoas, na maioria das vezes, um evangelho divino e não um evangelho humano. E se nós entendermos o texto que nós acabamos de ler, você vai entender o que eu estou dizendo. O povo viu uma grande luz. A pergunta é, por que Jesus chega ali e o povo vê uma grande luz? Eu pergunto, o povo estava vendo Deus? Essa concepção de Jesus Deus, essa concepção de Jesus divino, somos nós 2000 anos e pouco depois. Mas ali, naquele momento histórico, quando Jesus chega na Galileia, ali naquele momento histórico, quando Jesus vai para Cafarnaum, o povo está vendo Deus em Jesus.
Eles estão vendo algum ser divino em Jesus? Não. Eles estão vendo um homem de carne e osso. Eles estão vendo uma criatura humana. Ao dizer isso, eu estou dizendo o pensamento deles. Eles estão vendo um ser humano. Eles não estão vendo Deus. Quem está vendo Deus, quem vê Deus em Jesus, é os cristãos depois da ressurreição. Antes da ressurreição, a visão de Cristo é meramente humana, 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 humana e humana. Mas por que eles veem luz? Por que aquela luz do Cristo? Por que aquela luz do ser humano é tão poderosa nas trevas? Nós voltamos um pouco, porque ela é a representação de Deus. Deus está naquele ser humano. Para não dizer teologicamente, Deus é aquele ser humano. Mas sempre que a gente diz Deus é aquele ser humano, a gente diminui a humanidade do Cristo. A gente diminui a encarnação. Para se focar na divindade, para exaltar a divindade. Ora, eu não ignoro em nada, aleluia, nosso Senhor Jesus é o nosso Deus. Quantos podem aplaudi-lo? Mas a Bíblia me dá a esperança, e eu só tenho esperança porque esse Deus não se manifestou na terra como Deus. Esse Deus que é desde o princípio o verbo, esse Deus se fez carne, se fez humano, e como humano habitou entre os humanos, e os humanos viram ele na humanidade. Mesmo que Deus aparecesse como Deus aqui e me desse aula de como viver e dissesse, porque eu quero que vocês sejam igual eu sou, não seria possível. Porque Deus é Deus. Eu sou carne. Deus é espírito. Eu sou carne. Deus é espírito. Eu sou humano. Essa lição é para a nossa família. Essa lição é para a nossa comunidade. Essa lição é para a nossa nação. Essa lição é para os nossos irmãos, para a igreja, para mim, uns para os outros. Quando a Bíblia diz o povo estava nas trevas, na região da sombra da morte, a Bíblia está dizendo ali o que os Salmos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que não havia esperança? Porque não havia entre a humanidade um humano sequer que brilhasse diferente dos outros, que fosse luz para os outros. Para todo ser humano que se olhasse, era tão trevas quanto o outro, um mais treva que o outro. Se eu olho para a esquerda, o ser humano é treva. Se eu olho para a direita, o ser humano é trevas. Se eu olho para a frente, o ser humano é treva. Se eu olho para os outros, região da sombra da morte. Mas naquele momento chega um ser humano, chamado Jesus. E eles olham para Jesus. E eles veem em Jesus uma luz diferente. Eles veem num ser humano, Jesus Cristo, algo diferente. O testemunho de Deus, ele é um ser humano diferente. Não dá para ter esperança com base em alienígena. Não dá.
Nós vivemos num país onde politicamente não existe esperança. Por que não existe esperança politicamente? A gente vota porque parece que é hábito votar. Mas a gente vota dizendo, olha, vou votar por votar. Porque você olha para cada um e você não vê esperança. Porque todos estão numa linha horizontal. E então, anos após ano, eleição após eleição, nós esperamos um Messias. Porque com a esperança de que surja um ser humano diferente politicamente. O ser humano só pode ter esperança se ele ver uma luz humana brilhar. A luz divina é transcendente. E a luz divina se manifestou humanamente. Tudo que eu estou dizendo é divinamente graça, dado por Deus. Mas é divinamente graça dada por Deus através da humanidade, da humanização. A sua família não vai ter esperança se você virou um crente e ao invés de melhorar, você piorou. Como é que a tua família vai ter esperança na fé de Jesus Cristo se você é crente e ao invés de melhorar, você piorou? Como é que os seus colegas vão ter esperança? Como é que as suas amigas vão ter esperança? Se você é uma crente, você é um crente, e ao invés de ser luz para eles, você é igual a eles, ou talvez pior. Ou talvez pior. Não haverá esperança na sua família, se você se converteu, se você se batizou e nada mudou. Porque você seria a esperança deles. Mas tudo continuou igual. Parece que ficou um pouco pior. Não há esperança para o mundo se não houver seres humanos que brilhem, que sejam luz. É isso que São Mateus está dizendo. O povo que estava nas trevas e os que andavam na região da sombra da morte, agora tinham Jesus Cristo como luz. Se eu fosse você e eu levantasse a mão e glorificava o nome do Senhor. Aleluia. Talvez isso sirva para fazermos uma reflexão. Na minha representação do Cristo, na minha representação dessa luz. Eu estou brilhando. Eu estou sendo luz onde eu vivo. Eu estou sendo luz para minha família. Eu estou sendo luz para os meus amigos. Eu estou sendo luz para os meus colegas. Eu estou sendo luz onde quer que eu esteja, no meio do povo, entre as pessoas. O que eu sou ali? A luz. São Mateus combina isso com o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Depois de Jesus dizer, vós sois o sal da terra, Jesus disse também, vós, seres humanos, que me seguem, que creram em mim, que foram batizados nas águas, que são cheios do Espírito Santo, que creem na palavra, que vivem a palavra. Vós sois a luz do mundo.
Jesus não disse, Deus é a luz do mundo. Não. Jesus não disse, o Espírito Santo é a luz do mundo. Não. Jesus disse, vós sois a luz que brilha no mundo, e não se pode esconder essa luz. Oh, não se tira do velador e se coloca debaixo da mesa. Vós sois a luz do mundo. Com isso, Jesus está dizendo, toda revelação que o mundo precisa do seu verdadeiro estado, toda revelação que o mundo precisa para me conhecer, toda revelação que o mundo precisa para se enxergar como pecador, como necessitado de Deus, vós sois a luz do mundo. Vós sois a encarnação divina da humanidade, nos leva à espiritualização da divindade. Assim como o Verbo se fez carne, na fé em Cristo nós nos espiritualizamos divinamente, isto é, nós passamos a participar da glória de Deus. E passamos a ser essa glória de Deus no mundo. Essa glória, essa luz, esse resplendor divino. E aí acontece uma coisa muito interessante. O verso 17 diz, preste atenção nesse verso. Olhe para o verso 17. Olhe para esse verso, preste atenção no que está dizendo. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz, e os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí o verso 17 diz, daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Esse daí em diante não é uma condição simplesmente de tempo. Daí em diante não é uma condição simplesmente de espaço. Daí em diante é uma condição de testemunho, de revelação. É uma condição do milagre que aconteceu por causa da luz que resplandeceu. Daí em diante, passou Jesus a pregar, mudem os vossos pensamentos e creiam em Deus, porque está próximo o reino do céu. Quando o evangelho ele é muito contundente, o evangelho ele é chocante, porque ele é revelador, como nós falamos. O evangelho revela os nossos pecados. O evangelho revela a nossa condição diante de Deus. O evangelho diz que nós estamos perdidos sem Deus. O evangelho diz que nós, sem Deus, no pecado, no mundo, nós estamos condenados. E que nós não temos salvação. E que nós vamos para o inferno quando morrermos. É isso que o evangelho faz. É isso que a luz faz.
A luz, a gente passa por cima disso e diz, Deus te ama. A gente passa por cima disto e diz, Deus é bom. A gente passa por cima disso e diz, Deus é maravilhoso. E a gente joga flores, a gente joga doce, a gente joga um monte de coisa, encobrindo a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é primeiro revelação. A luz do Evangelho primeiro mostra, você está no mundo, você está perdido, você é pecador, você não tem Deus, você vai para o inferno. É chocante esse Evangelho, mas isso aconteceu comigo. Eu imagino que aconteceu com você. Se não aconteceu com você, é preciso rever o Evangelho que você aceitou. Porque a palavra arrependimento é isso. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos seus caminhos errados. Arrependei-vos dos adultérios. Arrependei-vos dos crimes. Arrependei-vos dos vícios. Arrependei-vos das mentiras. Arrependei-vos das murmurações. Arrependei-vos de toda sorte de pecado. O Evangelho é chocante no começo, porque ele mostra o nosso verdadeiro estado na presença de Deus. E quando essa luz mostra, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, mostra o que acontece quando essa luz mostra. Quando o seu pai, a sua mãe, quando o seu irmão, quando o seu parente, quando o seu amigo olha em você e vê a luz da esperança em você, e começa a se enxergar e perceber a grande diferença, a distância que existe entre ele e você, vai chegar aquele momento em que ele vai fazer aquilo que Atos capítulo 2, verso 38 diz. O que faremos? O que faremos? É para esse beco sem saída que o Evangelho e a luz levam o homem. Para o beco da pergunta, o que eu tenho que fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para receber o perdão dos meus pecados? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer para ter Deus? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E aí, a partir desse momento, nós dizemos, arrependei-vos. Mas esse arrependei-vos é daí em diante, com base no seu testemunho. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão, nenhum amigo, nenhuma pessoa não crente estará preparado para ouvir o Evangelho sem que ele tenha um testemunho da verdade. Mas não é um testemunho verbal, é um testemunho de um milagre vivo, de algo que aconteceu na sua vida, e que você vive todos os dias, que você vive na sua família, sem dizer uma palavra, que você vive no seu emprego, na sua casa. Você é o Evangelho vivo, você é o Evangelho humano, você é o Evangelho pessoa. Sem palavras, eles estão lendo você, sem palavras, eles estão interpretando a sua vida, e percebendo que você é diferente deles, e quanto mais eles olham para você, mais eles se enxergam na pior. E alguns vai te xingar, alguns vai te atacar, alguns vai te tentar fazer você passar para o lado deles, porque eles não aguentam olhar para você.
Você é acusação. Você acusa eles todos os dias com a sua santidade. Você acusa eles todos os dias com a sua vida. Então eles não gostam de você. Mas esse não gosto é um reboliço demônico que vai ter que se expressar no que eu tenho que fazer para ser igual a você. Talvez antes eles te xinguem. Talvez antes eles te amaldiçoem. Talvez você esteja passando isso só porque você é crente. Talvez você está sendo perseguido só porque é crente. Mas é o trabalho do inferno para destruir a luz, porque a luz está perturbando, a luz está incomodando, a luz está revelando o pecado deles. Mas é nesse momento, a partir desse momento, em que eles estão se enxergando em você, que é a grande oportunidade de pregar o Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo. Você está, quando ele diz isso, Jesus diz isso, está próximo, a salvação está perto de você. É só dar um passo de arrependimento. É só tomar uma decisão de arrependimento. É só fazer um ato de arrependimento. É só dobrar o joelho. É só levantar a mão. É só dizer: eu te aceito, Jesus. Fique de pé. O mau testemunho. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã. O mau testemunho faz com que o Evangelho seja falsificado. E por isso, há muitos evangelhos falsificados sendo vendidos. Para que as pessoas aceitem uma religiosidade falsificada. Mas o verdadeiro evangelho e o fundamento do evangelho está no arrependimento. Fundamento da nova vida. Mudança de vida. Mudança de pensamento. Mudança. E essa mudança que o mundo precisa, essa mudança que as pessoas precisam, depende do seu testemunho no meio delas.